Santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, exatamente 7h30 desta manhã de segunda-feira, dia 20, não, dia 2, que dia 20? Dia 2 de junho de 2025. Exatamente, irmãos, neste momento, peço licença para nossa querida Irmandade para adentrar nos seus lares para nós conversar. Já colocamos uma live ontem sobre as cartas do Braz, a Irmandade dá uma observada, né, na live, responda, né, o que vocês acham. Irmãos, e hoje nós temos este vídeo falando sobre a CCA. CCA, para aqueles que não conhecem, é uma desidência da Congregação Cristã no Brasil, nosso querido irmão Samuel Trevisan, né? Tive o prazer de fazer uma live com o nosso irmão Samuel Trevisan, uma pessoa muito, um irmão muito gente fina de conversar, só conversando com a pessoa assim que nós vamos saber como é, né, irmãos? Às vezes a gente não é que julga, a gente fica meio receoso com a pessoa sem conversar. E o nosso irmão me recebeu muito bem, fizemos a live, foi muito gratificante, fiz algumas perguntas, ele respondeu. Um irmão muito inteligente também, o nosso irmão Samuel Trevisan, ele conseguiu, né, irmãos? Ele conseguiu calar a boca de um crítico, que esse crítico vivia falando, né, a congregação é assim e a CCA é farinha do mesmo saco, de um jeito pejorativo para dizer que é a mesma coisa e que ele reclamava da congregação, perseguia e também a CCA. Aí o que o nosso irmão lá fez? Convidou essa tal pessoa para atender 2 ou 3 cultos. E essa pessoa hoje não se fala mais em CCA. Então o que essa pessoa queria então era aprovar um pouco do culto, né, da CCA. O qual então, irmão, nós vamos colocar aqui. A pergunta é: a CCA, Congregação Cristã Apostólica, desidente da Congregação Cristã no Brasil. Primeiramente, ela foi desidente dali do Ministério de Jandira. A primeira igreja aí foi o Ministério de Jandira, foi desidente da congregação, não deu certo, cada um pegou o seu, né, o seu lado lá, cada um pegou seu rumo, seu destino, cada um fundou sua igreja. Então, a CCA, ela colocou alguns hinos do Inário 3, do Inário 4 e ficou ali com alguns hinos do Inário 4. Segundo eles falaram, e isso é verdade, que a congregação cristã no Brasil não é dona dos hinos, porque tem muitos hinos compostos aí por pessoas que já morreram, já tem hino aí que vai fazer mais de 70 anos, e quando passa dos 70 anos de existência, né, uma obra, o que acontece? Ela vira aí utilidade pública, todos podem usar. Mesmo assim, né, a congregação fez a sua poesia, a congregação colocou a sua letra, a melodia todos podem usar, mas a congregação colocou a sua letra. Teve uma outra igreja que pegou o Inário 4 com todas as letras e a congregação cristã no Brasil foi lá e processou e ganhou porque tinha aquelas letras já no Ministério da Cultura, né, irmão? Já registrado. Mas então a polêmica é: eles vão mudar, eles vão pegar agora o Inário 5 vai para CCA, eles vão adquirir esses hinos. Isso que nós vamos ver agora, fazendo a matéria aqui sobre que os irmãos conversaram. Eles quando vão abrir o culto na CCA, eles não usam mais, não sei porquê, né? Até o irmão Samuel Trevisan, eu sei que ele vê os vídeos aqui, né? Que teve irmão falou que eles têm todos os vídeos que a gente põe, né? Por que o irmão Samuel Trevisan não coloca aí a paz de Deus? Porque a paz do Senhor, né? Se essa é para desvincular de vez,
O Deus que nós falamos a paz é o mesmo que vocês estão servindo também. Da maneira de vocês, da doutrina, né? Do estudo bíblico, né, irmãos? Mas a paz de Deus é universal, a paz de Deus sobre todas as cabeças. Vamos então analisar aqui, irmãos? Vamos começar um pouco, vamos lá. Saúdo a igreja com a santa paz do Senhor. Amém. Irmãos, no ano de 2010, nós iniciamos esse ministério e nós saímos de uma denominação que já completava 100 anos de existência e eles estavam cantando no inário número 4. Então, teve o 1, o 2, o 3 e o 4. E na época, irmãos, nós saímos, começamos a usar o inário 4 também. Porque não tinha outra, porque toda a vida nossa foi dentro daquela instituição. Então, não tinha, podia ter pego a harpa para cantar, podia pego o cantor cristão, enfim. Só que a nossa cabeça, o nosso costume era aquele. E a irmandade que estava com a gente também era de lá. Então, não tinha como fazer diferente. Então, nós tínhamos bastante inário, os irmãos que estavam com a gente compraram bastante inário, então ficamos... Presta bem atenção. A congregação mudou o seu inário, foi no ano de 2011, foi em 2013 que veio na congregação, correto? Nós fomos deixando o 4 de lado e já pegando o 5. E nessa época, a CCA já tinha se desvinculado, logicamente. Se eu não me engano, foi em 2010 que eles se desvincularam, mais ou menos assim. E eles já estão fazendo o inário deles. Qual é o inário deles? O inário deles é um pouco do 4 com um pouco do 3. Aquele hino, fala, fala Senhor, né? Tem muitos hinos bonitos do inário 3 que nós tocava. Nós não, os passados. Eu já peguei já a época do 4. Correto, irmãos? Talvez os irmãos pegou do 3. Tem irmão antigão que tem até do 1. Né, irmãos? Então os irmãos aí explicam que eles, o inário 5, né? Que muitos estão falando, será que a CCA vai usar o inário 5? E nós vamos acompanhar agora o nosso irmão, acho que é Marcos o nome dele, né? Falando. Vamos ouvir mais um pouco. Abastecido. Porém, quando foi em 2011, os irmãos daquela denominação mencionaram que ia trocar o inário, ia fazer um inário novo, então não ia mais usar aquele inário. Nesse momento, irmão, nós já estávamos preparando o nosso inário. O que era a preparação do nosso inário? Porque todas as músicas que tem no inário, a música, a melodia... Espera aí, o Marcos, o nome dele. Acho que é Marcos. Eles usaram daquelas igrejas tradicionais. Mas a congregação é tradicional. A congregação, irmão Marcos, a congregação, os irmãos sabem, desde 1910. Então, esses hinos aí, foi bem lá antes, né? Tem hino aí bem mais antigos, né? E o tradicionalismo entre as igrejas estão equiparados igual. Agora, vocês que fizeram a igreja de vocês praticamente em 2010, que adquiriram os hinos das tradicionais. Então, se comparando uma CCA, uma NCCB, uma CCI, CCP, que vieram agora nos anos 2000 para cá, então, quem está usando os hinos da tradicional são vocês. Correto? Vocês podem ter, vamos dizer, alguma melodia, como você vai falar aí. Que vocês criaram a melodia. Opa, já registraram. Vocês fizeram igual a congregação. Criou a melodia e já registrou. Né? Então, no caso de tradicionalismo, a congregação ela é desde 1910. Vamos, tem igreja mais antiga? Tem. Então a de vocês, né? Não é tradicional. Vocês que pegou das tradicionais, não nós. Correto?
Saúdo a igreja com a santa porque não é deles também. Ninguém tem domínio sobre essa música. Tinha domínio sobre a letra. Tanto é que teve uma outra igreja no Paraná que continuou usando o Inário 4, imprimiram o Inário 4 na íntegra, eles foram processados e perderam a ação. Foi processado pela congregação cristã no Brasil. Então eles perderam. E nós trabalhamos, irmãos, com muito afinco. Fizemos primeiro o Inário de canto, mudamos 280 poesias, imprimimos assim provisoriamente, e depois passamos a fazer o Inário de música. Fizemos o Inário de música em Dó maior, fizemos em Si bemol e Mi bemol, e fizemos também o da organista, onde O que o irmão, eu lembrei o nome dele, o que o irmão João Marcos vai falar é que eles fizeram isso tudo, contrataram 2 jovens de 14 anos, pagaram para eles aprender, e fizeram, né? A criança tem a cabeça mais, né? Para mexer com a internet, fizeram este inário e eles fizeram a mesma coisa, eles registraram, né? Tá tudo certinho. Mas o que eles querem dizer aí que outras denominações pegaram o zelo deles. Como ele vai falar, o pão a gente tem que dividir o pão, né? Mas o caso da congregação, ela não está não dividindo. A congregação, a doutrina, o inário é da congregação. É para ser cantado dentro da congregação. Correto, irmão? Tanto que tem aí nos tópicos dizendo que tem muitos irmãos aí vendendo inário, fabricando inário e vendendo. E a congregação já está tomando conta disso, porque estão vendendo para agariar, para vender, para ganhar sobre esse material. E a congregação vende pelo preço de custo. O intuito da congregação destinário é só para irmandade ter acesso com preço baixo. Você vai comprar uma Bíblia bonita por aí, tá de 60 a 70 reais. Na congregação, 50 reais. Já avisaram que tem os véus bonitos. Você vai comprar um véu aí fora? Você vai pagar o que no véu? 200 reais, 250. Eu não estou falando que não vale. Às vezes as irmãs, né, que fazem véu para vender, elas pegam o melhor linho, né, coisa chique. E as irmãs, você vai comprar na barraca do Brás por pessoas que não são nem da igreja, pessoas que são, né, coreanas, lá como dizem, então compra de nossos irmãos. Se for querer comprar, compra de nossos irmãos que estão ali vendendo. Correto? Mas o caso do véu na coleção tem os véus bonitos que por vaidade muitas irmãs não querem comprar. Eu quero aquela que tem lá as notas musicais, que tem renda, que é de bico, sem bico, entendeu? Aí vai do gosto de cada um, irmãos, né? O dinheiro é de cada um, vai do gosto de cada um. Se tem condições, né? Mas então, a parte do Inário aí que sempre quando os irmãos falam alguma coisa, eles dizem que eles fazem a congregação não. Mas a CCA tem a doutrina deles também. Igreja sem doutrina não é igreja. É mais afrouxada? É. Né? Até o Inário da CCA, né? Se tivesse para vender, eu comprava um na banca só para ver como é que é, irmãos. Tem alguns inários, alguns hinos antigos, hinos bonitos. Tem alguns hinos lá da orquestra, irmão. Meu Deus, não sei como os irmãos daquela época conseguiam tocar umas notas que, pelo amor de Deus, era muita nota para pouco instrumento. Correto, irmãos? Vamos ouvir mais um pouco. Lembrando, queridos, não estamos não estamos criticando a CCA, não. É uma dissidência que até agora a gente tem percebido. Em nome do Senhor Jesus, a mesma coisa da congregação. Tem irmãos que saíram da congregação e foram ali, ajudou bastante, correto? Até fiz uma live com o Samuel Televisão e falei para ele, irmão, no começo o canal CCB Sem Reforma, no começo, né? Eu fiz o canal CCB Sem Reforma para, assim, não é para combater que a gente, né? Mas para bater de frente
na época, um crítico só que tinha na época, que ele se cansou, né? Ele viu que não ia conseguir contra 7 milhões de servos de Deus. Então, ele está um pouco cansado, está descansando, mas na época a gente achava, ó, dissidente, os irmãos que saíram do nosso meio vão combater, que nada, irmão. Acabou até ajudando muitos aí que não foi para o mundo. Né, irmão Samuel Trevisão? Irmão, conta que muitos saíram da congregação de vez em para esse mundão se perder, se deparou na igreja do irmão e ali ficou renovando a fé. Irmão Paulo, não podia ir para outra igreja? Podia. Mas, irmão, a congregação não sai da mente da pessoa. A congregação é muito boa, irmãos. A congregação é ótimo servir a Deus. É a mesma coisa de nós estar numa casa e nós não acostumamos com outra casa. Não é porque lá não tem Deus. É o jeito, modus operantes. Vamos ouvir o restante para nós acabar esse vídeo. Senão vai se estender bastante. Tem todo o dedilhado e o para os violinos, onde tem as arcadas também. Só, irmãos, que na época nós não tínhamos quem fizesse isso. Eu lembro que eu fui na faculdade de Tatuí, que lá é o capital da música, né? E chegou lá, me indicaram uma pessoa, a pessoa falou, não, eu não vou fazer isso, eu não posso fazer isso, que senão pode dar problema para mim. Então, os irmãos veem que é a dificuldade que nós encontramos. Mas, irmãos, nós compramos, pesquisamos, compramos um programa para fazer o inário de música, mas mesmo assim não tinha quem fizesse. Na época, irmãos, tinham uns jovens que estavam com a gente, um deles tinha 14 anos de idade, tinha mais uns 2, 3 que ajudou também, e nós compramos o programa e pagamos para eles estudarem o programa para começar a fazer o inário. E assim foi feito. Irmãos, demorou mais ou menos 1 ano e meio, nós tínhamos todo o inário prontinho na nossa mão, com 450 hinos, inário para todos os músicos e para as organistas também. E teve um momento que teve algumas como é que é? Não, pessoas que saíram do nosso dissensões. Dissidentes, isso. Fugiu a palavra, dissidentes. E na época eles não tinham inário para abrir a igreja deles. E eles perguntaram para a gente se podia usar o nosso. Claro que pode, irmão. Porque isso aqui é que nem pão. Quem faz pão não tem que negar para ninguém. Então, várias igrejas até hoje usam o nosso inário. E alguns até trocaram a capa. Tiraram o nome nosso e colocaram o nome deles. Então, irmãos, isso foi uma grande bênção de Deus na nossa vida. Então, hoje temos os nossos inários. Está aí. Outras igrejas que quiserem usar, não tem problema. Está registrada na biblioteca do Rio de Janeiro, no nosso nome, é domínio nosso. Então, isso é uma grande bênção que Deus fez para nós. A gente olha os irmãos abrindo o inário, né? Então, irmãos, o nosso irmão João Marcos diz que já está registrado o inário deles na biblioteca do Rio de Janeiro. E que se alguém quiser usar, pode usar, que é muito bom. Eles vêem alguém cantando, né? Que como ele explica aí, as coisas de Deus, né? Tem que ser livre. Só que a congregação, irmãos, a liturgia da congregação, a doutrina, o modo operante é diferente. É diferente, né? A congregação, eles também registraram, é domínio dos nossos irmãos. Eles não deixaram de registrar também. Porque se eles não registram, outros vão lá e pegam de mão cheia, porque o que eles investiram ali em pagar aqueles meninos para fazer, né, livraria, tudo, né, as coisas que eles pagaram, gráfica, né, e até o próprio registro de cada hino, porque o valor é de cada hino cobrado o registro, correto? Então, eles já registraram o domínio deles. Também se alguém quiser, vamos supor, João Marcos, imprimir bastante dos seus inários e vender, aí a CCA vai lá e processa. Por quê? Estão gerando comércio e é isso que a congregação não quer. Vocês acham que muitas denominações aí não tem o inário da congregação? Não cantam? Cantam. A congregação não é aquela
que não pode ter. Agora não pode fazer negócio. Hoje em dia, né, tem Shopee, tem vários lugares aí, vende na área da congregação. A congregação vai lá e vê. Se tiver ali a letra, né, a letra da congregação, irmãos, processo, direitos autorais. E a mesma coisa tá certo. A CCA fez desse cenário. Agora deixa alguém pegar esse cenário e começar a revender na Elo 7, né? Começar a vender esse lugar, eles não vão deixar. Agora, para uso, vou usar na igreja, vou imprimir ali tantos. Aí, é para a igreja. Aí eles aceitam. A mesma coisa que numa igreja aí começa a cantar o hino da congregação. A congregação não vai atrás. Só que se começar a gerar comércio, como está gerando, fazendo hinos da congregação cifrados, aí a congregação vai lá e fala, poxa, é direito, a gráfica da congregação já faz aquele produto e dá pela metade do preço para a Irmandade comprar para só louvar a Deus. Então, colocando um parâmetro no outro, irmão João Marcos, é a mesma coisa. É a mesma. Não é que a congregação não quer que as pessoas obtenham e cante. É para não gerar comércio. E tocando e cantando é uma riqueza, irmão, é muito bonito. A gente viaja longe também, vê os irmãos, onde for, tem um irmão com o nosso inário cantando e se alimentando das coisas dos céus. E eu agradeço a Deus muito, irmãos, por o Senhor nos ter dado saúde, sabedoria, por na época, irmãos, dedicação total. Praticamente paramos a nossa vida profissional, a gente viajava, onde estava, nós estávamos cuidando do inário. Em 1 ano e meio, Deus deu na nossa mão. Louvado seja Deus. E nesse inário 4, nesse inário nosso, a base é o inário 4, mas nós colocamos alguns hinos que era do inário 3 e que quando fizeram o 4 tiraram. E muitos dos irmãos e irmãs pediam, né? Que nem aquele, busquemos irmãos caros, tem o Fala, Senhor, nessa hora. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Ele falou certinho, né? Ele só não falou Santa Paz de Deus, né? Santa Paz do Senhor. Mas tá bom, tá ótimo, né, irmãos? Mas então, essa parte do inário fica assim, então, né? A CCA agora é o 4, misturado com 3, misturado com 2 ou 1. Eles pegaram ali uma gama de hino, já fizeram o hino deles, e muitos perguntaram, vamos fazer o inário 6 na congregação? Na congregação os irmãos vão ficar com o inário 5 da congregação, e fica essa polêmica, porque a congregação fez o 5? Por causa do ministério de Jandira, por causa de... Não, irmão. A congregação tinha que mudar alguns hinos, alguns contextos, algumas letras, né? Tem um hino aí que fala de Jesus, o Criador. Jesus não precisa crer, irmãos. Ele já é o Criador. Do Egito, Cristo me tirou. Tirou essa frase, porque do Egito a obra de Deus pode chegar no Egito, ou pode ter algum crente ali, correto? Teve uma igreja que fizeram um local aí, não sei onde, eu acho que foi para esses lados aí mesmo, não sei se existe mais, né? Que tinha, eu acho que mandaram demolir, se alguém souber informações, mas tinha uma igreja lá para aqueles lados, né? Do Oriente Médio, parece, se me falha a memória, mandaram tirar, né? Mas assim, teve algumas coisas que acertou, né? Acertaram, ou algumas palavras que os irmãos trocaram, né? Do inário 5, correto? Mas o inário 5 permanece com a congregação e o 4 com a CCA. Deus abençoe, irmãos da CCA, né? Nós temos que ter a comunhão com os irmãos, tempos difíceis na terra. Nosso querido irmão Samuel Trevisan. A Santa Paz de Deus, a nossa querida Irmandade que está vendo esse vídeo, o que vocês acham? Comentem. Comentem sobre esse vídeo, tá bom? Fiquem todos na Santa Paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.